que os indicadores de desempenho têm a ver com o gerenciamento dos seus ativos? Se você disse um nada, você está perdendo um punhado de oportunidade de melhorar o seu nível de serviço e de melhorar a eficiência da sua operação, cara. Talvez você não tenha se dado conta de que ativo é mais do que ativo fixo. Ativo fixo são os equipamentos, software, instalações, o teu terreno, essa coisa toda. Mas existe uma outra categoria de ativos, ativos circulantes, do qual o inventário faz parte e que também precisa ser controlado. Então, olha só, indicador de desempenho tem tudo a ver com gerenciamento de ativo. Lembra daquela frase que diz que para gerenciar você precisa medir? Com ativo não é diferente, você precisa estabelecer alguns indicadores de modo que você possa monitorar o desempenho desses seus ativos e a partir daí verificar o desempenho da sua operação. Tá? Então, é uma oportunidade para você melhorar o nível de serviço e reduzir seus custos. Para deixar o vídeo bem curtinho, eu vou falar sobre ocupação do armazém. Nos próximos episódios eu vou falar sobre o desempenho de um equipamento, provavelmente eu vou usar a empilhadeira como exemplo, e depois a gente vai falar sobre o desempenho do seu inventário. No caso do armazém, uma medida importante é a ocupação do armazém, porque ninguém está muito afim de ter um armazém ocioso e ficar pagando pela manutenção desse armazém, ficar pagando impostos, ficar pagando pela segurança, essa coisa toda. Bom, a verdade é que uma certa quantidade de posições ociosas é necessária para uma movimentação eficiente. Afinal, não se joga dama se não tiver casa vazia. Mas quanto é essa ociosidade? Aí eu vou fazer uma chantagemzinha aqui com vocês. Coloca aí no comentário que vocês querem saber qual é o tamanho dessa ociosidade necessária e eu faço um vídeo sobre o assunto. Legal? Então vamos lá calcular a ocupação do armazém. A ocupação do armazém varia no tempo. Então uma hora você está com o armazém mais cheio, outra hora você está com o armazém mais vazio. E como é que você vai medir isso de uma forma consistente, de uma forma que seja comparável? Estabelecendo quando você vai medir e a cada quanto de intervalo. Se você não fizer isso, você vai ter medições que não se comparam e, consequentemente, são inúteis. Então, estabeleça sempre uma determinada data, se possível, uma determinada hora e qual o intervalo que você vai medir. E meça sempre nesse mesmo intervalo. O que você deve medir é a quantidade de posições ocupadas contra o total de posições disponíveis. Se você tiver dúvidas sobre como dimensionar a disponibilidade, aí, dá uma olhadinha no vídeo que eu sugiro aí, que vai aparecer na tela. O detalhe é o seguinte, você não deve medir apenas as posições ocupadas do tipo 0 ou 1. É importante que você verifique também como está sendo ocupada. Porque uma posição mal ocupada, ela é pior do que uma posição vazia. A posição vazia pelo menos está disponível, agora uma posição mal ocupada é um custo escondido. E como pode se dar uma ocupação ruim? Um pallet incompleto, um pallet com quantidades irregulares, sem padrão. Pode ser ainda um pallet baixo ocupando uma posição de pallet alto, ou um pallet de uma mercadoria de baixa rotatividade ocupando uma posição nobre no seu armazém. Tudo isso são posições que estão mal ocupadas e que vão enganar o seu índice de eficiência volumétrica se você apenas contar ocupado ou livre. Então veja que é importante você estabelecer um limite para essa ocupação. E nas suas medições você vai verificar se está existindo uma tendência de ultrapassar esse limite de posições mal ocupadas, como eu disse. E quando você perceber isso, essa tendência, cara, para tudo, corre no seu armazém e vai verificar por que está ocorrendo esse crescimento de posições mal ocupadas. Corta o mal pela raiz para que você não perca a rentabilidade. Então não deixa para depois. Vamos recapitular? Embora pareça óbvio, você precisa saber a quantidade de lugares pallet que você tem disponível no seu armazém. Claro. Registra a quantidade de posições ocupadas, mas como eu disse anteriormente, verifica como essas posições estão sendo ocupadas. Depois acompanhe a evolução da sua ocupação. E partindo do princípio que você conhece a quantidade de posições disponíveis no total,
você pode deduzir o custo da ocupação do seu armazém, o custo por posição parte ocupada. Olha que legal. E por último, estabeleça um plano para você reduzir a má ocupação do seu armazém. Isso é primordial, senão não adianta nada você ficar controlando. E aí, eu falei que o vídeo ia ser curtinho? Gostou? Então, deixa o seu like. Se é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal que eu vou gostar da sua companhia para todos os outros episódios que vêm por aí. Também os seus comentários são mais do que bem-vindos, porque eles indicam interação com o canal e isso melhora o posicionamento dos vídeos e juntos a gente vai fazer o canal crescer cada vez mais. Beleza? Então, um grande abraço e espero você na próxima semana para mais um episódio dessa série.